Olá, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou esclarecer um pouco mais sobre irregularidade menstrual. Muitas pacientes geralmente se questionam se tem ou não irregularidade menstrual. Mas o que é uma irregularidade menstrual? Para a gente começar primeiro, a gente precisa entender o que é o ciclo menstrual funcional. O ciclo menstrual de uma paciente normais, ele cicla em torno de 28 a 30 dias, onde ocorre aquela descamação do endométrio e aí fisiologicamente vai ter essa descamação, o sangramento, tá? Isso é chamado de menstruação fisiológica. As menstruações sintéticas são aquelas causadas pela descamação do endométrio ocasionada pelo uso de anticoncepcional. Então, primeiro, para você saber se tem ciclos regulares ou irregulares, você tem que estar anotando no aplicativo do seu celular ou numa agendinha os seus ciclos regulares, tá? A gente só diz que tem ciclos regulares aquelas pacientes que não tomam anticoncepcional, né? É lógico que é uma menstruação sintética, e daquelas pacientes que não tomam anticoncepcional. Então, para a gente saber se a paciente ela tem ciclos regulares, a paciente ela tem que não estar tomando nenhum tipo de anticoncepcional. Então, ou seja, é uma menstruação fisiológica. Então, para você entender um pouco mais, você precisa saber os seus ciclos menstruais. Então, quando a gente diagnostica que a paciente ela tem ciclos irregulares, geralmente são aquelas pacientes que demoram a menstruação entre um mês e o outro, ou seja, tem um ciclo menstrual acima de 30 dias. Ela passa 2, 3 meses sem menstruar, às vezes passa 15 a 20 dias depois da última menstruação regular, ou seja, ciclos irregulares são aqueles que se arrastam durante meses. E o que é que pode ocasionar isso? Geralmente naquelas pacientes que têm a puberdade precoce, ou seja, aquelas pacientes de 12, 13 anos, ela pode ter ciclos irregulares funcionais, porque são provocados pelo um amadurecimento dos ovários. Então, aquelas pacientes que têm 12, 13 anos, 14 anos, ela pode ter um ciclo menstrual irregular fisiologicamente, porque é a primeira menstruação, é porque o primeiro ciclo geralmente são anovulatórios, então a gente não mexe muito nessas pacientes. Então, são pacientes que têm um ciclo menstrual fisiológico. No decorrer da idade reprodutiva da paciente, ela pode ter ciclos menstruais irregulares. Isso vai depender muito da paciente, vai depender muito da idade, da fase de maturação que a paciente está. Geralmente no período pré-puberal, assim, aquelas pacientes que têm idades que já vão amadurecendo o folículo e assim vai menstruando regular, a gente chama isso de irregularidade menstrual fisiológica, é a fase da puberdade. Naquelas pacientes que têm a fase do ciclo, que são já mais maduras, o ciclo já tem regularidades, depois ele passa a ter regular. Então, nessas pacientes, a gente vai estudar mais profundamente as causas do dia a dia, as causas fisiológicas, as causas hormonais. Naquelas pacientes de idade mais madura, que vai chegando o período perimenopausal, os ciclos irregulares eles são mais frequentes pela falta, ou seja, pela falha da maturação do folículo, até mesmo porque o folículo ele tem idade da paciente. Então, naquelas pacientes na perimenopausa que já vai chegando com ciclos falhos, isso aí a gente vai ter um estudo mais minucioso e tratar adequadamente de acordo com o seu ciclo de vida. Naquelas pacientes que já vai chegando na menopausa, que a menopausa nada mais é que a parada da vida reprodutiva da paciente. Então, esses ciclos irregulares ele vai ficando mais espaçado. Tanto é que a gente só diz que a paciente está na menopausa quando ela passa mais de 12 ciclos menstruais irregulares, ou seja, a paciente deixa de ter o ciclo fértil e passa a ter ciclos anovulatórios, até mesmo a menorreia, que é a falta de menstruação durante um ano. Então, a gente diz que essas pacientes ela está na menopausa, na perimenopausa, dependendo também do ciclo, seja regulares ou irregulares.
Então, normalmente, a paciente ela tem um ciclo regular a cada 28 dias. Tem pacientes que têm ciclos regulares a cada 30 dias. Então, dependendo do quadro clínico da paciente, a gente vai tratar de acordo com a fase da maturidade da paciente. Então, quais são os fatores principais que podem levar a uma irregularidade nessas pacientes que menstruam normalmente sem uso de anticoncepcionais? Primeiro, tem o fator estresse, que o estresse ele aumenta o cortisol altera toda a função ovariana e do útero em relação à liberação dos hormônios, que é o FSH e o LH, que são os hormônios principais para que ocorra o quê? Liberação do folículo, maturidade do folículo e assim a paciente menstruar normalmente. Então, quando há o fator estressante, seja ele durante o dia a dia, o estresse emocional, estresse de trabalho, a paciente ela não dorme bem, a paciente tem insônia, o cortisol aumenta e o cortisol aumentando ele vai modificar todo o eixo hipotálamo, hipofisário, ovariano e assim ocorre o quê? Uma irregularidade menstrual. Outra causa bastante importante é a obesidade. A obesidade ela causa um fator inflamatório e esse fator inflamatório vai aumentar a proliferação endometrial e assim a paciente ela pode passar 4, 5 meses sem menstruar. Então a obesidade é um fator direto de pacientes que têm amenorreia, e assim ela pode ter ciclos irregulares. Outro fator principal que a gente pega muitas pacientes que têm alterações na tireoide. Pacientes que têm alterações na tireoide, seja alterações funcionais, endócrinas, que são vistas através da história clínica da paciente, exame de sangue até o exame ultrassonográfico, essas pacientes ela podem ter alterações menstruais em virtude de que os hormônios tireoidianos ele influenciam diretamente no ciclo menstrual através do eixo hipofisário, hipotálamo, ovariano. Então, pacientes que têm alterações de tireoide, hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo, ela vai ter alguma alteração dos ciclos menstruais que leva a paciente até mesmo a menorreia. Outro fator que também pode ocorrer é a perimenopausa, doenças de base, pacientes com câncer, quimioterapia, radioterapia, pacientes com alterações hormonais, pacientes com alterações de ovários, ou seja, ovários multicísticos, é outra alteração que pode ocorrer também, levando a paciente até irregularidade menstrual. Então, tem todo um estudo minucioso dessas pacientes para que o tratamento seja direcionado a cada uma delas, tá? E como é feito esse tratamento depois que é feito um estudo, avaliação física, avaliação laboratorial, ciclos irregulares? Primeiro a gente vai ver a causa básica. Pacientes obesas, a gente orienta a ter uma melhor alimentação, a perda de peso, mais progressivo, exercício físico. Então, tudo isso tem a ver com a obesidade. Então, a gente vai regular primeiro essa paciente para que ela tenha um ciclo regular e que volte a menstruar normal. Então, tem todo um parâmetro. Os pacientes na idade de 12, 13 anos, que é a primeira menarca, a gente não faz nada, tá? Geralmente a gente avalia paciente, a gente estuda paciente, como são ciclos anovulatórios, a gente não vai melhorar esses ciclos com o uso do anticoncepcional, a não ser que a paciente ela menstrua a primeira vez, menstrue a segunda e passe um ano sem menstruar. Pacientes que já teve a primeira e a segunda ciclos, mesmo sendo anovulatórios, ela tem que menstruar. Então, isso aí a gente pode usar o quê? A gente pode orientar, a gente pode usar os chás, que é a parte da fitoterapia nessas pacientes, antes mesmo de começar com o anticoncepcional, tá? Visto que a gente tem que ver as indicações e as contraindicações do uso do anticoncepcional. Então, aquelas pacientes que são jovens, que menstrua a primeira vez, que menstrua a segunda e para de menstruar, a gente primeiro faz a parte da fitoterapia, orientação alimentar, né? Retira os alimentos inflamatórios, introduz alimentos anti-inflamatórios. A gente, durante o decorrer do tratamento, a gente vê se vale a pena ou não entrar com anticoncepcional. Durante a parte do tratamento de fitoterapia, geralmente a maioria do primeiro ou segundo mês, ele já começa a ter os ciclos regulares, tá? Naquelas pacientes que são mais maduras, a gente tem que avaliar
se tem obesidade, se tem alteração tireoidiana. Se pacientes atletas, chega a muitas causas de pacientes atletas que têm quadros de amenorreia. Por quê? Porque o atleta, ele esgota, ele tem um cortisol alto, ele diminui o estrógeno, mesmo com os exercícios intensos. Então, a gente também tem que tratar essas pacientes atletas. Então, a gente tem que ver a causa base. Se tem exotismo, se tem obesidade, se tem a tireoide alterada, se a paciente é atleta, se tem a síndrome dos ovários policísticos, a gente vai tratar adequadamente. Se a paciente tem causa de endometriose, que tem outra causa de que pode ocorrer ciclos anovulatórios, ou seja, amenorreia. Então, a gente vai avaliar a paciente como um todo para direcionar cada tratamento. Geralmente, a gente começa com os fitoterápicos logo de cara, porque geralmente ele pode auxiliar e até mesmo melhorar o quadro de amenorreia dessas pacientes. Então, são vários tipos de fitoterápicos que a gente pode associar junto ao fator nutricional, junto à diminuição do estresse dessa paciente, tá? Então, quais são os principais fitoterápicos que podem auxiliar e até melhorar esses ciclos menstruais? A gente tem a canela, que é um vasodilatador muscular. Ele age diretamente nas fibras musculares lisas do útero, então ele provoca uma vasodilatação, pode melhorar durante esses ciclos anovulatórios e melhorar para que ocorra o quê? Uma descida dessa menstruação. A gente tem o hortelã também. Então, todos esses fitoterápicos que a gente adapta ao tratamento, ele pode melhorar porque são anti-inflamatórios, são vasodilatadores. Então, a gente tem a canela, a gente tem o hortelã, a gente tem o boldo, a gente tem a agoniada. Então, esses fitoterápicos, ele aumenta indiretamente na causa da vasodilatação, do relaxamento muscular lisa e pode até mesmo melhorar e regular os ciclos anovulatórios dessas pacientes. Quando a fitoterapia junta com a melhora clínica do quadro clínico da paciente, melhora o cortisol, melhora o estresse da paciente, esses ciclos ele pode vir naturalmente durante o tratamento. Naquelas pacientes mesmo, a fitoterapia, diminuição do peso, não houve alguma alteração, e geralmente ocorre em torno de 10%, a gente pode introduzir o anticoncepcional, tá? Mas ver que a gente tem as indicações e as contraindicações do anticoncepcional. Não são todas as pacientes que podem tomar anticoncepcional, tá? Naquelas pacientes na perimenopausa, que não tinha causa base, uma doença, a gente pode associar a progesterona base, que é a bioidêntica, eu não uso progesterona sintética, durante os 15 últimos dias do mês, para que ocorra o quê? Uma proteção do endométrio e ocorra o quê? Uma proliferação do endométrio, fazendo com que essa paciente ela descame. Naquelas pacientes já na menopausa, em que o ciclo dela já encerrou acima de 1 ano, aí a gente pode associar a modulação hormonal bioidêntica com estrógenos e progesterona. Então, para você saber se você tem irregularidade menstrual, não só dizer que tem irregularidade menstrual porque passa 15 dias de atraso menstrual, não. Você tem que saber os seus ciclos, se eles são ovulatórios, se eles não são ovulatórios, o tempo que você menstrua. Então, para primeiro a gente saber o que você tem, você precisa ter os ciclos anotadinhos para a gente não se perder durante a consulta. O tratamento vai depender da paciente, a gente pode usar fitoterápicos, a gente pode usar estrogênios, progesterona, de acordo com a idade da paciente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido e se gostou, clica aqui embaixo e segue o nosso canal. Obrigada.